Nada, vamos ler a Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15. Primeiro livro de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15. Três 15, isso. Vamos ler todos de uma vez só? Antes. Santificar Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa última parte, pedir razão, responder de forma racional a esperança que você tem no seu coração. Responder de forma racional é de responder de forma inteligível, ou seja, existe um processo pelo qual que as pessoas podem até dizer, poxa, a fé é irracional. Não, a fé cristã nunca é irracional. Você apenas pode não crer nessa fé, mas não pode dizer que ela é irracional, porque ela tem uma linha de desenvolvimento, começo, meio e fim. É como se tu te desse um texto para a pessoa lê todo o texto do início ao meio ao fim, e ela disse, eu entendi o que está sendo dito, apenas eu não acredito nisso. Está dando para entender? E aqui a gente vai entrar exatamente nesse ponto. Uma das razões de a gente... Por que você é batizado? Perguntas para nós. A gente entrou dentro dos sacramentos. E dentro dos sacramentos nós temos dois. Ceia do Senhor e o batismo. Na ceia do Senhor nós temos dois elementos. Quais são os elementos, Luzia? Quais são os dois elementos? O pão e o vinho. E no batismo, Dani? A água. Esses são os únicos três elementos. Como eu falei na aula passada, quando Jesus instituiu tanto a ceia quanto o batismo, a gente tem algumas vertentes para o batismo. Batismo, ele pode ser por efusão, como a igreja católica faz, ele pega um vaso desse, tipo assim, e derrama a água sobre a criança, ou sobre o adulto, se não foi batizado no início, quando criança. Isso é o que a gente chama de efusão, a água desce sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. A aspersão é como a gente faz, pega um pouco da água e salpica sobre a criança, depois coloca a nossa mão para orar. Mas é o salpicar, que é o que a gente chama de aspersão. E tem um terceiro que é mais comum, que está na mentalidade, ou na maioria das coisas, na maioria dos filmes, isso que é pior ainda, porque força a doutrina a acreditar que a gente tem que ser batizado por imersão, ou seja, mergulhar a pessoa na água e retornar. Esses são os três tipos de batismo. Todos esses três, eu ainda não vi de efusão dentro das Sagradas Escrituras, dando força para isso. Também eu não estudei muito a respeito dessa parte de efusão. De qualquer forma, a gente ainda tem precedentes para tanto estudar, tanto de um lado quanto do outro. Mas existe um ponto muito importante nas Sagradas Escrituras, em que todo o nível de purificação era feito por aspersão. O sangue era feito por aspersão, a água era feita por aspersão, muitas coisas eram também por lavagem mesmo, lavar completamente com água, não somente espargir água ou espergir. Mas qual é o ponto aqui da nossa ideia? O batismo ou os sacramentos só tem três elementos, esses três elementos têm que existir. Se a gente está dentro da ceia do Senhor, a gente não pode colocar creme craque. Abraão, a gente não tem pão. A gente pode trocar por bolacha creme craque? A gente pode trocar por bolacha Maria? Pode, Dani? Não pode, porque cada um desses elementos, eles têm um vínculo dentro das Sagradas Escrituras teologicamente. E se tu trocar um desses elementos, tu está mudando a ideia teológica que Deus estabeleceu desde o princípio como figura, ou como símbolo, ou como tipo daquilo que Cristo haveria de fazer. Está dando para entender? Por isso que a gente não toca nesses elementos. Em termos de quantidade, as pessoas podem até dizer,
eu já tomei ceia no copo, para toda a igreja, um copo só, e todo mundo foi tomando bico por bico, no mesmo copo. A ceia normal, como a gente toma agora, que é aqui, cada um tem o seu cálice. E já vi também ceias tomando com um fim, não. Recebi relatos de pessoas que tomaram cálice na ceia, pensando que era um copo cheio desse. Cada um tinha um copão de ceia, mas era uma taça. E toda a igreja foi tomar. Tudo de uma vez só, não era 2 goles, não, era todinho. Aí a gente fiz sempre essa pergunta: tem alguma coisa de errado em cada uma delas? Não tem. O elemento que Deus estabeleceu foi vinho. Quando ele estabeleceu e deu o cálice para cada um, ele só tinha, no caso, 11 apóstolos só que participaram da ceia. O Judas caiu fora. Então, 11 pessoas, ou no caso, 12 pessoas junto com Cristo, é tranquilo tomar um cálice. Agora, um cálice para 30 pessoas, 60 pessoas, 100 pessoas tomando ceia. O negócio fica meio estranho, né, não? Quando eu tomei no cálice, só tinha cerca de umas 25 a 30 pessoas. Todo mundo tomando um biquinho, e o pastor pegava um papelzinho, um lencinho e virava exatamente. Aí depois ele fazia isso. Quem está de primeiro está de boa, né? O último deve ter dado mesmo umas 3 giradas na taça. Batismo também de coisa, mesma situação. No batismo, a Bíblia diz qual é a quantidade de água que você tem que se batizar? Não diz. Mas há precedentes para nós, é muito mais precedentes, muito mais matérias a respeito de aspersão do que efusão e imersão. Há muitos, não são poucos não, há muitos. Toda a Escritura Sagrada, ela está falando sobre aspersão. Existe uma tabuinha, que lembre-se, antigamente a gente não tinha os papiros, ou as pedras que deveriam ser escritas. Então tudo que eles registravam, muitas vezes, eram em tábuas de pedra, em tábuas de barro, e depois queimavam. E uma delas, essas tabuinhas, mostra a representação de um batismo cristão no 1º século. Como é que ele fazia? Aspersão. Isso é prova? Não, isso é mais um indício que o nosso batismo está correto. Pode ser que os outros estejam corretos? Pode ser. Porque o ponto fundamental não são as coisas que a gente faz, nem a forma exata. Vamos supor que a forma exata mesmo fosse por imersão. A gente estava errado. Jesus vai nos julgar porque, poxa, Senhor, tu não disseste exatamente que era por imersão aqui na Escritura Sagrada. Todo mundo da igreja presbiteriana se batizou por imersão. E agora? A gente não é válido nosso batismo? Sim ou não? É válido. Por quê? Porque o batismo e tanto a ceia são só representações de algo que Deus fez no teu coração, interiormente. Eles em si não salvam. Quem é que salva? A fé em Cristo Jesus. Isso é que salva. A gente tem que ter muita certeza. Para quê? Para que a gente não coloque nossa fé nesses elementos. Não, quando eu me batizar, aí eu vou ser totalmente uma nova pessoa. Quando eu vou deixar todas as outras coisas, então eu vou me batizar. Tem muito disso. Não tem? Tem ou não tem? Eu não vou tomar a ceia porque eu estou fazendo isso e isso, aquilo. Mas a ceia é para os fracos, são para os pecadores, não é para os santos, não. Então, a gente tem que entender que o que Deus ele faz dentro do nosso coração, e a gente age por fé no meio desses elementos. Por fé o quê? Por fé na esperança de que Cristo realmente perdoa os meus pecados, que eu estou comendo da carne dele, do pão, e estou bebendo do sangue dele derramado pela minha vida, por causa dos meus pecados. Quando eu estou me batizando exatamente na morte de Cristo. Todos os sacramentos estão apontando unicamente para quem? Para a morte e ressurreição de Cristo, para a sua vinda e para a sua volta, para que nós estejamos sempre unidos com Ele. É isso que fala desses sacrifícios, é isso que faz esses sacramentos serem o que são. E por isso que a gente não pode se apoiar nele, mas se apoiar na fé que eles representam na pessoa. Basicamente foi isso que eu falei. Quando a gente entra no batismo, e aí começam algumas divergências na nossa igreja com todas as outras igrejas, ou pelo menos algumas. O batismo é válido para crianças ou não? No tempo da reforma, as pessoas aceitavam o batismo de criança.
Mas no mesmo tempo da reforma, levantou-se uma vertente tão grande, que são chamados anabatistas, que eles romperam com tudo que tinha na igreja católica. Eles não queriam saber de mais nada, nem sacerdote, nem padre, nem isso, nem aquilo outro. Não tem mais líder, não tem mais autoridade, não tem mais hierarquia e não tem batismo de criança. Todo mundo é batizado como adulto, não tem nada dessa. E eles foram tipo como se fosse uma seita, ainda que fosse muito verdade do que eles estavam falando, muitas coisas eles entraram por extremo. E esse extremo caiu, eles levaram uma seita. E se tornou algumas coisas muito tristes dentro da igreja reformada, que acabaram se lutando um contra os outros mesmo, dos reformados. Desse anabatista surgiu um outro caminho também, que são chamados batistas. E os batistas também, alguns entraram para a veia do pedobatismo e outros batistas, pedobatismo, ou seja, batismo de criança ou batismo infantil, e outros não aceitavam o pedobatismo, ou seja, as crianças não devem ser batizadas, mas devem ser apresentadas ou consagradas. A gente vai entrar nesse negócio aqui para que vocês entendam a respeito disso. Tudo bem. Então esses grupos se dividiram e também teve muitos choques de briga entre um e outro. Aí depois, com o tempo, foi se harmonizando e cada um ficou no seu quadrado, mas um falando mal do outro, praticamente é isso. Nos dias de hoje ainda se fala muito mal um dos outros, não faz de uma maneira, centram em coisas que não deveriam ser centradas. Mas os elementos têm que ser o mesmo. Vamos lá, vamos continuar a respeito do batismo. Agora a gente vai falar o batismo assim. Eu vou seguir muito a linha das perguntas que a nossa irmã Tiara fez quando ela falou para mim, depois que terminou a aula do domingo passado, ela me bombardeou com um bocado de perguntas, disse: Tiara, eu não vou te responder nenhuma. No domingo que vem a gente vai falar sobre tudo isso. Não deu para falar tudo porque era muita matéria, muito assunto. Primeira coisa que eu vou te falar. O que é o batismo em si, não teologicamente? Uma pessoa que, vamos supor, vou pegar o Lecides aqui. O Lecides vem e ele vai ser batizado. Pô, o Lecides foi batizado. O que significa isso? Tá, mas o que significa esse ritual? Hein? Que ele nasceu de novo? Um ímpio saberia dizer isso, que ele nasceu de novo? Mas o que ele pensaria de uma pessoa que está batizando? Hein? Separado, pode até ser, pode ser. O que vocês acham? Uma pessoa que não conhece nada, conhece muito pouco, tipo de igreja. O que seria o batismo para essa pessoa quando ele estivesse olhando o Lecide batizando? Que ele aceitou Jesus, pode ser. Essa declaração ela é muito forte, apesar de ser assim simples. Isso significa dizer que ele entrou, porque o batismo não é batismo somente cristão, não é só cristão que batiza. Exemplo disso? Uma pessoa passa no vestibular e o que acontece? É um trote. O que é isso? É um batismo. Uma pessoa está numa gangue e tem que entrar para a gangue. O que ela tem que passar por um? Por um batismo. Tudo tem uma iniciação. O batismo nada mais é do que uma iniciação. Uma iniciação. Para o cristão, o batismo ele é uma iniciação. E qual é a iniciação dele? Tem que fazer o quê? Não entendi. Não. Fazer o curso, tudinho, depois se batizar. Mas a pessoa que vai lá, está vendo do batismo, ele não está vendo esse curso. Ela viu o curso? Não, ela só viu o evento, correto? Não, não é isso. Considere que está tudo certinho com a pessoa que vai batizar. Não, eu estou falando da pessoa que está aqui olhando para esse batismo, para esse rito. E ela veio e disse: ele está entrando para a igreja, ele está entrando para Deus, ele está começando a sua carreira. É só isso que ela sabe.
ela não sabe o significado de que o batismo é a morte, está batizando na morte de Cristo. Ela não sabe disso. Ela não tem ideia. Ela sabe que ela é, esse daí, a menina, pertence a Jesus. Está vivendo para Deus. É isso que ela sabe. Ela não sabe teologicamente o que significa isso. O meu ponto que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que o batismo ele está iniciando, mas para essa pessoa que está vendo, ela sabe de uma coisa: está iniciando a jornada dele. Ele está vivendo para Deus. Então o batismo se torna o quê? Lá vai cantar elogia de novo, irmã. Morremos mesmo, é verdade. O que eu estou querendo dizer é que o batismo se torna um testemunho público, uma profissão de fé. Negativo. Não é. Mesma coisa. Igualzinho. A profissão de fé só existe por causa do batismo. Mas aí é que está querendo dizer, porque a gente separou as duas coisas. Porque se separou. Porque o testemunho é o quê? É o batismo. Quando você batiza, me diz aonde está a profissão de fé que Jesus falou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Ou, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Guardem, ensinem. Quando a gente batiza, dentro desse batismo está o arcabouço todinho de que essa pessoa crê em Jesus, que Jesus vai voltar, que Jesus pagou pelos seus pecados, que Jesus está andando com ela, que Jesus vai guardar ela, que Jesus está perdoando. Tudo está inserido no batismo. Ainda que uma pessoa ímpia não saiba o que é, mas ela sabe de uma coisa: ele está vivendo para Deus. Tanto é, tão prova disso. Então por que tu te batizaste? Não é assim que uma pessoa fala? Tu está toda errada, por que tu foi te batizar? Tu só tomou um banho, né? Para aqueles que forem mês. Está dando para entender? O batismo é a nossa profissão de fé, a declaração de que agora a gente é uma nova criatura, que agora Deus nos salvou a nossa vida. O batismo é isso. Aí começa alguma coisa. Porque essa é a instituição. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. O batismo é a nossa profissão de fé, o nosso testemunho claro de que nós pertencemos a Deus. Isso, aí a gente pergunta: todos aqueles que são batizados em adultos não têm que declarar sua fé? O que é isso? É o que a gente chama de profissão de fé, não é? Algo declaratório. Para que você desça as águas, ou seja batizado, seja aspergido, seja o que for, como a gente fizer, eu tenho que fazer algumas perguntas para você. E baseado nas suas respostas, eu te batizo ou não. Porque tu sozinho não pode te batizar. Eu posso pegar água aqui e vou me batizar. Não existe isso. Alguém sempre é batizado por outra pessoa. Mesmo que não seja um pastor ordenado. Porque tem muitas igrejas aí que fazem sim. Eu já batizei sem ser pastor ordenado, já batizei. Todos, não tem. Ninguém se batiza sozinho. E ninguém toma a ceia sozinho. Então, aí, o que aconteceu? Para que essa pessoa seja batizada, ela tem que responder algumas perguntas básicas. Ela não tem que conhecer toda a Bíblia? Não tem. Ela tem que saber toda a teologia da igreja presbiteriana? Não tem. De uma igreja arminiana? Também não tem. Mas ela tem que saber algumas coisas. A palavra de Deus é verdadeira? Fiel, justo e santo? É. Aí tem que dizer sim ou não? Sim. Você acredita que Jesus é o teu Salvador? Sim. Que Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. São perguntas chaves e fechadas que ela tem que saber. E não é uma multidão de perguntas não, como o catecismo, são 180, né? Perguntas, eu acho que é o catecismo. O breve catecismo são 96, se eu não me engano. O que acontece? Ela tem que saber, não, ela vai estudar no curso, talvez essas perguntas todinhas. E era importante que ela soubesse, mas não é isso que conta. Não é teu nível de capacidade de inteligência. Tu só precisa saber de algumas coisas muito básicas e centrais. Você crê no Filho de Deus? Quem é Ele para que eu creia? Sou eu que falo contigo. Foi a pergunta que Jesus fez ao ex-cego de nascença. João capítulo número 9. Tu crê no Salvador, no Filho de Deus? Ele disse: quem é Ele para que eu nele creia? Sou eu que falo contigo. Eu creio, Senhor. Acabou.
Nossa fé é salva e a gente é salvo somente pela fé na pessoa de Cristo Jesus. O batismo significa o nosso testemunho real de que a gente está professando essa fé e vai viver para essa fé. É isso. Quando uma pessoa ela vai batizar, sendo ela adulto, ela tem que falar essas profissões de fé e ela fala isso diante da igreja, num testemunho público. Pois todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Mas se aquele que não me confessar diante dos homens, também eu tampouco vou confessar o seu nome diante do meu Pai e dos santos anjos. Então a gente tem que entender que o batismo, ele é em si já o nosso testemunho, a nossa profissão pública de fé. Aí agora a gente vai entrar na segunda pergunta. Então, se o testemunho a gente tem que fazer algumas perguntas. A gente não pode fazer uma pergunta para uma criança, para um bebê. Aí então, o que a gente vai fazer? Algumas pessoas vão dizer o quê? Os bebês são apenas apresentados ou consagrados a Deus e está tudo certo. Calma aí, a senhora está misturando uma coisa com a outra. As perguntas para os pais nem precisa. Para igrejas que não batizam crianças, não precisa. A pergunta é basicamente essa. Não, eu queria apresentar meu filho para Deus. É mesmo, quer? Então tá bom, me dá aqui seu filho. Apresentou, acabou. Para igrejas que caminham nessa linha de não batizar a criança, é só uma apresentação, uma consagração, como você, ora e abençoa pelo meu carro, ora e abençoa porque eu ganhei uma casa. Só vai abençoar lá, só isso. É basicamente isso. Não tem nada de diferença. Porque não lida com salvação nem nada. Porque ele está além. A escritura e eles usam o texto. Quem crê e for batizado será salvo. A criança crê? Quem te falou? Esse é o ponto. A salvação que a gente entende por Sagradas Escrituras, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Você tem certeza que Deus não ouve essa criança? O bebezinho que está chorando até no ventre da mãe? Se ele é um eleito, é um eleito. Se não for um eleito, ele é um perdido. E só Deus para testemunhar. Pessoas com uma lesão cerebral nascido, como é que chama? Se não me dá, eu ainda pensa direito assim. Tem uma reflexão bem... Hein? Mariana. Não, eu entendo isso, mas o que estou querendo dizer é o seguinte: nossa decisão está sempre baseada numa postura teológica. Deus conhece? Fala. Independe, porque não é que não depende do nosso entendimento. Esse não é o ponto correto. O ponto correto é que a gente não consegue entender uma criança, tipo assim, com paralisia cerebral. O que a gente vai entender dela? O máximo que ela sabe é responder, eu quero isso, eu não quero aquilo, conforme os nossos gemidos, vamos supor, daquela criança. Poxa, ele não quer isso, eu já estou percebendo. Mas só quem lida com essa criança todo o tempo sabe exatamente isso. É como um bebê. Está chorando, eu sei porque ele quer. Só eu sei porque ele quer, sei que ele é manho. A gente entende isso por constância e proximidade. Deus não, Ele fez aquela criança, com aquela síndrome, com aquela paralisia. Ele conhece o mais profundo do ser daquela criança. Então Ele sabe, conhece exatamente e consegue conversar com aquela criança. Ele conversa? Eu não sei, irmão, isso é mistério. Isso é um mistério mesmo profundo. Mas que Deus conhece todas as coisas, conhece. Assim como uma criança que vai passar uns anos com aquela mãe que não consegue fazer nada, né? Aquela criança, mas ela consegue perceber o que ela quer e o que ela não quer somente pelos reflexos, pela virada de olho, por alguma coisa. Pois se Deus nos deu a capacidade até de conhecer uma criança dessa forma que não consegue nem emitir nem quase nada, como Ele não vai conhecer ela se ela realmente é um salvo ou um perdido? Lógico que Ele vai conhecer. Lógico que Ele vai conhecer. Lembre-se, foi Ele que fez, não fomos nós. Quem fez o cego, quem fez o surdo, quem fez o mudo? Hein? Não foi eu, o Senhor? Pode olhar no chamado de Moisés, foi Ele que disse isso.
Então quem que fez com síndrome de Down? Quem fez com paralisia cerebral? Quem fez com isso e aquilo outro? Foi o próprio Deus. O Deus que se vire. Simples assim. Foi tu que fizeste, tu cuida. Tu cuidas. Quem fez a Mariana daquele jeito? Deus. Deus cuida. O Senhor se vire para cuidar dela, porque o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas as minhas mãos, o quê? Estão limitadas, então eu preciso que o Senhor me dê os recursos e caminhe comigo. O demais coisas que eu não consigo responder, é tu, Senhor. É só tu. Não tem mais ninguém. E aí, agora a gente entra num ponto que é importante para nós. Se as crianças elas não vão, entre aspas, responder por sua fé, porque não tem como responder uma criança, um bebê, por que a gente vai batizar uma criança? Quero que você abra a sua Bíblia agora. Livro de Lucas. Lucas, capítulo número 2. Verso de número 21. Diz assim um texto, Lucas, capítulo número 2, verso 21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino. Que menino? Jesus. Deram-lhe o nome de... Como lhe chamaram o anjo? Como lhe chamaram o anjo? Antes de ser concebido. Qual era o nome de Jesus? Jesus. Foi dado quando? Antes de ser concebido. Mas quando disseram que o nome dele era? Quando circuncidou. Porque o nome de uma criança só era dado na circuncisão. As pessoas podiam até saber, mas não podiam chamar. Qual é o nome? Qual é quando a gente sabe o nome de uma criança? Nós. Quando a gente é registrado. Fora disso, a gente pode chamar o que quiser. Não pode? Tem até gente que não, vai ser assim, assim, aí o pai vai lá e escreve outro nome. Aí a mãe só de pirraça só vai usar o nome antigo que não foi registrado. E a criança passa a ser chamada pelo nome que não é registrado, mas na hora de fazer, vai ter que escrever o nome que foi registrado. Para nós, o oficial é somente quando está no registro. Para um judeu, o oficial é quando entra na circuncisão. Agora, esse texto é usado exatamente para isso. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei, Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será... E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei referida, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Porque esse era o sacrifício mais barato de todos. Mais humilde. É barato mesmo, mas baratinho mesmo. Mais humilde seria uma boa palavra, exatamente. Mas mais simples. Por quê? Porque era mais barato? Porque havia uma seleção de sacrifícios. E esses sacrifícios, quem tem condições de pagar por um boi para sacrificar, para oferecer ao menino, pagava. Mas quantos pagariam por um boi? Aí ia baixando. Um boi, depois vinha um carneiro, depois um cordeiro, e assim vai. Até que no final disse, olha, o último dos últimos é um pombinho e uma rolinha, porque pombinha tu pode pegar na rua, uma rolinha também tu pega no chão. Então, pega os dois, captura e oferece para o Senhor. Era o mais básico de todos. A pergunta é, Jesus foi apresentado no templo? Agora é para você, Tiago. Foi apresentado ou não? Richard.
Não sabe? Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentar. E a palavra está lá. Só que quando uma pessoa usa essa palavra, ela usa de maneira errada. Por que errada? Sabe por quê, Augusto? Porque não é apresentação. Agora, eu queria que... É do Senhor, né? É um primogênito, é do Senhor. Vamos ver a instituição da circuncisão. Gênesis, capítulo número 17. Verso de número 9. Abraão, o anjo do Senhor foi lá, o Senhor foi falar com Abraão, e ele disse: olha, daqui a um ano tu vai ter um filho. E agora eu vou estabelecer minha aliança contigo, e eu vou te dar um sinal dessa aliança. Qual é o sinal dessa aliança? A circuncisão. Ele disse, verso de número 9: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Qual é a aliança, Senhor? Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será todo macho. Primogênito ou não, todo macho tem que ser circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne, e essa será a aliança perpétua. O incircunciso, ou seja, aquele que não circuncidasse, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha. Para que ele tivesse entrada na aliança, era necessário que ele fosse circuncidado. Apresentar ao Senhor uma criança não é isso. Para Israel, dar o nome de uma pessoa era exatamente dar o nome no meio da circuncisão. Enquanto ele não for circuncidado, é como se ela nem existisse. É como se ela nem existisse. Porque ela não estaria fazendo parte da aliança de Deus. Quando completasse 8 dias, ele tinha que ser apresentado exatamente para ser circuncidado, para que ele entrasse na promessa, para que ele entrasse na aliança. E entrando na aliança, ele receberia um nome. Qual é o nome desse menino que nasceu? Zacarias diz: João. Não, a Maria diz, Isabel diz João. Aí, não tem nenhum nome desses daí na tua parentela. Vamos perguntar para o pai. Ele está mudo, mas ele consegue escrever. Escreveu João. Quando ele escreve João, aí depois Deus solta a língua dele e disse: o nome dele será João. E assim se vai, o processo todinho. Eu estou colocando isso aqui para que vocês entendam a relação muito clara de uma aliança. Nenhum judeu ele entraria na aliança se ele não fosse circuncidado. A Bíblia é muito clara quando ele diz assim: essa vida será eliminada do meu povo, ou seja, ela não pertencerá ao meu povo. Nem um incircunciso entrará na minha casa. Ou seja, para que entrasse na igreja, ou seja, no templo ou no tabernáculo, um gentio não entrava. Para que ele entrasse, ele teria que ser circuncidado, para então ele gozar dos privilégios da aliança, que é exatamente comunhão com Deus, da aliança com Deus, e de todos os benefícios que ela decorre disso, inclusive estar junto com o seu povo, ouvir sua palavra. Tudo isso era decorrente de uma aliança. E essa criança, ela não sabe de nada. Os seus pais teriam que fazer isso por ela. Por isso, circuncida essa criança, porque eu tenho certeza que ela faz parte da aliança. Agora a pergunta é: todos os que são circuncidados fazem parte da aliança? Hein? José foi circuncidado, foi pesado, foi mais longe, né? A gente tira pelo próprio Ismael. Ismael foi circuncidado. Nesse mesmo dia, Abraão circuncidou Ismael e a si mesmo e todos da sua casa. Ismael tinha por volta dos seus 13 anos de idade, mais ou menos, 17 anos de idade, por aí. Ele foi.
Esaú e Jacó, todos dois foram circuncidados. Só que Jacó entrou na promessa, Esaú ficou fora da promessa, mesmo com circuncisão. Todos os israelitas foram circuncidados na terra prometida, ou melhor dizendo, na virada. Quando Josué estava entrando na terra prometida, eles perceberam que não tinha nenhum filho, foi circuncidado durante o deserto inteiro, nenhum filho. E a Bíblia diz que eram 8 dias de nascido, ele tinha que ser circuncidado. Uma geração inteira nasceu incircuncisa no deserto. E aí Josué disse, não dá para a gente entrar incircunciso na terra prometida, não. Vai todo mundo ser circuncidado aqui hoje. E foi todo mundo circuncidado. Essa geração. Então, a geração que havia sido circuncidada caiu no deserto. Está dando para entender que sinal exterior tem que ser um reflexo daquilo que acontece no teu interior? Se eu me circuncido exteriormente, ou alguém me circuncisa, isso não prova que eu sou da parte de Deus, que eu vivo para Deus. Só prova exatamente a minha incircuncisão do coração, porque quem pode circuncidar o nosso coração é o próprio Deus, é uma operação de Deus no nosso coração, para Ele colocar aquilo que Ele já determinou nas nossas vidas, o quê? O novo Espírito e as suas palavras, para que a gente pudesse guardar. Se Ele não circuncida, eu posso ser batizado, eu posso tomar ceia e ainda assim ser condenado. Por quê? Porque aquilo que eu tenho comido e bebido na mesa do Senhor, ou tenho recebido o batismo, não representa aquilo que está dentro do meu coração, no meu interior. Eu ainda sou uma pessoa incircuncisa de coração. Quando eu estou puxando esse texto de apresentação de crianças, a gente está entendendo que a linha é por que as crianças estão apresentadas, por que Jesus foi apresentado, porque, a princípio, a primeira coisa que a gente tem, para que alguém entrasse na aliança, tinha que ser o quê? Circuncidado. Aí a Escritura diz no Novo Testamento que Jesus, ele não somente foi circuncidado, ele também, os seus pais apresentaram um sacrifício. Nesse do apresentar sacrifício, na instituição da aliança ou da circuncisão, não se fala sobre sacrifício. Não se fala. Por quê? Porque ele não está trabalhando com primogênito. Quem vai trabalhar com primogênito vai ser quem? Quem? Dani? Quem, Manaí? Noemi. Ele não fala sobre primogênito aqui na instituição da circuncisão. Quem vai falar sobre primogênito? Hã? Quem? Oxe. Hein? Oxe, olha o outro aí. Quem vai entrar com esse negócio de primogênito aqui? Moisés. Por que ele vai consagrar o primogênito? Porque Jesus ele tem que ser consagrado. Da onde veio isso de primogênito? Bora, vocês sabem. Não entendi. Tem que vir mais para a igreja para falar direitinho. Mas é isso mesmo. A 10ª praga não era a morte dos primogênitos? Quando Deus mandou Moisés ir para a terra do Egito, falar com o faraó e diz, liberte meu Israel, o meu primogênito. Por que Israel é primogênito de Deus? Aqui é a Bíblia, agora a gente vai entrar na Bíblia. Por que Israel é primogênito de Deus? Errado. Por que Israel é primogênito de Deus? Quem é Israel? Não, é errado também. Hein? Quem é Israel? Quem é Israel? Tite. Não. Pessoa. Quem é Israel? Jacó. Por que Jacó? Jacó era o primogênito? Ele nasceu depois. Mas o que aconteceu com ele? Quem escolheu ele como primogênito? Deus. Mas para ele ter essa primogenitura, ele precisou fazer o quê? Trapacear. Mesmo no pecado dele, mas ele está cumprindo a promessa. Por quê? Porque Esaú rejeitou essa primogenitura.
Quando ele rejeita a sua primogenitura, Deus, na sua soberania, ele já tinha elegido Jacó como seu primogênito. Na trapaceada de Jacó, só faz mostrar exatamente que Esaú não é o primogênito de Deus, porque ele troca a primogenitura e a bênção do Senhor por um prato de comida. Por isso, quando Deus vai chamar Moisés e vai dizer para o povo de Israel, vai falar com o faraó, chama Israel o meu primogênito, porque ele tinha dado a primogenitura, eram 2 filhos só. Primogênito dele, ou era Esaú ou era Jacó, mas Deus disse que seria Jacó. Mesmo no erro dele, só está mostrando exatamente que a promessa de Deus havia de ser cumprida. Só que mais tarde, quando Jacó ele vai se converter na luta entre ele e o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? Porque esse mesmo nome que Deus estava chamando, ou melhor dizendo, ele ouviu uma vez, qual é o teu nome? Quem disse para ele, qual é o teu nome? O seu pai, quando ele estava velho, estava cego, e ele queria abençoar o seu irmão mais velho, com todos os erros, ele queria fazer com que a primogenitura fosse para Esaú. E ele cego, Jacó trapaceia de novo. E quando o pai diz, ei, Dani, qual é o teu nome? Aí a Dani diz, é Cora, papai. Seria mais ou menos isso, né? Seria com as tuas irmãs, né? Tem dois irmãos, né? Mas ele seria essa. Agora o anjo faz a mesma pergunta, qual é o teu nome? Vai dizer qual é Esaú? Porque foi isso que ele disse, Esaú, o pai dele. E agora, qual é o teu nome? É Jacó. Não posso chegar lá. Pois agora tu não serás chamado mais de Jacó, mas serás chamado de Israel, o príncipe de Deus. Lutou com homens e com Deus e prevaleceu. Israel, o meu primogênito. Agora eu te dou toda a bênção sobre esse nome. Olha o que Deus está fazendo. Ele vai para Israel, ele seleciona o primogênito, a lei do primogênito ainda não existe, declarada nas Escrituras Sagradas. Quando Moisés vai, ele diz, Israel é o meu primogênito, ou seja, toda a nação de Israel é minha. Escolhi dentre todos os povos. Tudo isso é verdadeiro, mas a primogenitura está lá em Jacó. Esse é o processo. E em Jacó, todo mundo está sendo como primogênito. O que é que acontece? Eles libertam. Como é que eu vou santificar esses primogênitos? Matando todos os primogênitos. Não vai sobrar um primogênito nessa terra do Egito. Nenhum. Senhor, tu vai matar até os nossos? Vou matar até o de vocês. E para que vocês não morram, sacrifica um cordeiro. O cordeiro vai ser em prol de cada um dos primogênitos. Aí vai, tem a praga, eles sacrificam, fazem a Páscoa passa o sangue nos umbrais e nas portas, o anjo da morte vem, mata todo mundo, ele encontra o sangue na porta, passa por cima, naquele dia, todo Israel foi consagrado, todo primogênito foi consagrado. O que acontece? Israel ele vai embora para a terra é liberto, vai embora. Quando ele chega no Monte Sinai, quando Deus ele começa a falar, ele diz assim mesmo, disse, olha, todo primogênito é meu. Ou seja, de todas as 12 tribos, todos os primogênitos seriam do Senhor. Eles não serviriam para coisa nenhuma, senão servir ao Senhor. Só que quando Israel ele peca no bezerro, a única tribo que se levanta para se apartar de tudo isso é a própria tribo de Levi. Quando Moisés disse, olha, quem é do Senhor vem para cá, para o meu lado, quem não é, vai para o outro lado. Muitas tribos vieram para o lado de Moisés, outras tribos vieram, mas a única tribo que foi todinha para o lado de Moisés foi a tribo de Levi. Quando eles fizeram isso, Deus santificou essa tribo para ser toda ela específica destinada ao Senhor e não mais nenhuma outra tribo. Só que ela seria uma troca entre a tribo de Levi e todos os primogênitos da terra do Egito. Todos os primogênitos das 12 tribos de Israel, ou no caso das 11 tribos. Qual era a conta matemática? Se todos os primogênitos é meu, vamos supor, se a tribo de Israel, se a tribo de Levi tinha 10 total de pessoas, e um número total de primogênitos das outras 11 tribos, vamos supor que desse 13. A conta dá para trocar? Dá ou não? Não dá. Porque uma tribo todinha não representa a quantidade de todos os primogênitos. Aqui tem 10 e todos os primogênitos são 13, o que é que eu vou fazer com isso? Foi isso que Deus fez. Eu vou substituir todos os primogênitos pela tribo de Levi. Aí eles fizeram isso. Quando eles perceberam, tem um número maior. Deus estava dizendo, tem um número maior. Esse número maior vai ser resgatado cada um deles.
Aí foi um sacrifício e foi resgatado para exatamente compor todas as outras tribos. Deu para entender ou não? O sacrifício pagou por aquele excedente, ou seja, não tinha como a tribo de Levi ser totalmente do Senhor, porque precisava de mais alguns elementos para compor exatamente. Para completar o número 13. Está dando para entender? Por que Deus fez isso? Porque na tribo de Levi só tem primogênito? Não. Tinha um mais velho, caçula, tudo. Mas ele fez de uma organização de maneira como se fosse mais privilegiada. Vamos deixar somente essa tribo. Em benefício exatamente porque eles escolheram, toda essa tribo escolheu o Senhor. E todas as outras tribos não escolheram o Senhor 100%. Por isso ele faz essa troca, só por causa disso. Mas na lei dizia exatamente, todo primogênito é meu. Então qualquer um, tanto de homens quanto de animais, teria que ser oferecido em sacrifício. Se é animal, seria morto ao Senhor, em sacrifício ao Senhor. Se fosse um jumento, teria que ser cortado a cabeça dele. Mas não era oferecido em sacrifício, porque era um jumento. Mas boi, carneiro, qualquer outra coisa, tudo era oferecido em sacrifício. O homem não tinha direito nenhum. Mas e aí, se nasce um primogênito meu, o que é que eu vou fazer? Você vai resgatar esse primogênito. É isso que Jesus faz. Os filhos, o pai de Jesus, entre aspas, né, pai adotivo, vai oferecer uma rolinha e um pombinho, exatamente para o quê? Para resgatar Jesus, porque Jesus é o primogênito dele. Porque senão ele teria que ser sacrificado. Porque é do Senhor, só pertence ao Senhor. Por isso que quando a gente olha para um texto de que as pessoas são apresentadas, isso está errado. Porque está desconecto das Escrituras. Existe uma linha todinha, da onde veio até onde está chegando Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as Escrituras. Se a gente tira uma parte e apresenta isso para a igreja, está uma maneira desonesta de falar as coisas. É desonesto de falar isso. Porque as pessoas pensam que é apresentar como se apresenta um computador, se apresenta uma mesa, se apresenta um carro, se apresenta uma casa, ou é batizado. Não é assim não. A apresentação não é isso. É cumprimento da lei. E caso ele não fosse apresentado, ele não fazia parte da aliança. Ele não teria nem nome. É isso que a gente faz com as crianças nossas. A gente segue a lei. A gente segue o rito. Quando a gente batiza, porque o batismo agora ele troca entre a circuncisão e o batismo. Se na circuncisão era a entrada da aliança, o batismo é a nossa entrada na nova aliança. É uma coisa pela outra. Queria que você desse uma olhada. Colossenses, capítulo número 2. Colossenses capítulo número 2, verso 11 e 12. Onze e 12. Deu para entender ou não? Faltou o 12? Termina o 12. 11 e 12. Olha só, ele foi batizado e ressuscitou no poder de Deus. Essa circuncisão não está falando da circuncisão aí? Não foi circuncidado? Mas o que? Operada pelo homem? Deus operou a circuncisão e agora essa pessoa ela é batizada na morte. E como Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, também vocês
que foram ressuscitados aonde? No coração de vocês. Para viver uma nova vida. É isso que ele está falando. Quando a gente coloca isso, uma criança para ser batizada, é exatamente a entrada dessa criança na aliança. É essa entrada na aliança. A gente acredita que essa criança faz parte da aliança, e no devido tempo, ela vai professar a sua fé. É isso que acontece. Não é mais nada menos do que isso. A gente acredita que ela vai fazer parte da aliança, ela está fazendo parte. Se eu não batizo, eu não coloco ela para dentro da aliança, porque é responsabilidade nossa. Se Esaú pudesse falar no dia em que ele nasceu, depois de 8 dias que ele foram circuncidados, pelo menos eu espero que deve ter acontecido isso, Isaac deve ter feito isso com seus filhos. Se ele pudesse falar, provavelmente ele diria: não quero ser circuncidado. Não, coloca aí, isso não faz diferença não. Só vai chorar um pouquinho, mas não faz diferença para mim não. Por quê? Porque o coração dele desprezava as coisas de Deus. Mas como uma criança de 8 dias pode desprezar as coisas de Deus? Porque pode, porque ela nasce assim. Só que a gente não pode entender dessa forma. Não tem como a gente entender. Ah, mas Abraão, tu está falando de coisas assim que não parece ter. Mas se a eleição nos diz isso, isso só mostra que o coração dessa criança, ela sempre foi avesso às coisas de Deus. É por isso que eu disse, se ela pudesse falar, ela disse: ah, pode fazer isso aí, não faz diferença não. Assim como ela não se portou com a primogenitura quando ela tinha a chance de dizer: que isso, Abraão? Que isso, Jacó? É doido? Será que tu não pode me dar um prato de comida? Tu vem com esse negócio. Não vou te dar. Tá bom. Tu é perverso, hein, Jacó? Não falou nada, não. Me dá. De que me serve esse negócio? Não serve para me comer. Só serve para te ter vida eterna. Só isso. Só isso. E aqui, eu estou colocando exatamente para que a gente entenda, quando a gente vai batizar uma criança, é baseado nessa aliança. Ela não fez bem nem mal, ela está entrando na aliança, e a gente acredita que Deus escolheu ela desde a eternidade. Mas o que vai definir não é o que eu estou batizando, porque não é porque eu batizei que essa pessoa está salva. Eu acredito que ela é salva, porque só quem pode dizer mesmo é Deus. Eu faço isso por obediência ao Senhor. Quanto a mim, eu batizo minha criança. Quanto a mim, a obediência é para que eu batize e apresente os meus filhos ao Senhor e entregue eles para fazem parte da aliança. Mas no devido tempo eu vou ensinando eles para que naquele tempo certo eles possam professar sua fé e dizer: meus pais estavam certos quando me batizaram, eu pertenço à aliança porque eu creio na mesma fé que meus pais têm e me ensinaram. Mesma fé. Pode ser até mais forte ou mais fraca, mas é a mesma fé, o mesmo conteúdo que ele acredita, eu acredito. É por isso que a gente batiza. É por isso que a gente caminha. Nas perguntas em diante que vão seguir, elas vão registrar, e aí a gente pode tentar fazer, aí eu vou voltar de novo, para ter o significado de cada uma das coisas, porque aqui eu só estou trabalhando exatamente com a ideia de por que a gente batiza a criança. Por quê? Por causa disso. Jesus não é apresentado. Jesus é consagrado porque Deus pede para ser consagrado todo primogênito. Jesus não tinha nada de especial nesse sentido. Todos tinham que ser. E quem é responsável para circuncidar essa criança? Os pais. Com 8 dias, você tem que trazer ele. E se ele é o primogênito, você tem que dar um sacrifício para ele. Se não paga um sacrifício, como é que fica? Haveria pecado? Sim ou não? Sim ou não? Haveria. Porque é a lei de Deus. Porque é a lei de Deus. E é interessante, porque enquanto criança, Jesus... Vamos dar mais um texto. Lucas. Agora capítulo de número... Acho
Acho que ainda é o 2. Capítulo número 2. Verso de número 39. Continua agora. Isso ele batizou lá, ele foi circuncidado, aí eles voltaram, cumpriram todos os requisitos da lei, então eles voltaram para casa. E aí eles dão uma ideia, no caso Lucas ele descreve, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Aí ele dá um salto na vida de Jesus. 41. A pergunta é, por que falam de Jesus dar um salto nele? Porque esse é o primeiro salto que vai dar na vida de Jesus. Dos 8 dias de idade, né, agora que ele termina, 8 dias de vida, dá um salto até 12 anos. Esse é o último relato de Jesus. Seja infância, seja criança, não sobe nada dele. Depois ele dá um outro salto já com Jesus com quantos anos? Não. Quanto? 30 anos. Saltam 12 anos, faz pontual uma inserção da vida de Jesus. E dá um outro salto de mais 18 anos. Jesus com 30 anos. Por que eles pegam Jesus com 12 anos? Por que não pega com 15? Com 18? Talvez até com 20? Por que não pegou um Jesus com 7 anos de idade? Para a gente ter uma ideia como é que ele brincava. Será que ele brincava de bolinha de gude? É uma passagem. Para a gente considera uma pessoa adulta com quantos anos? 18 anos. Para o governo, 16 anos, porque pode votar. Para a lei, se não me engano, é 21 anos de idade, para alguns sistemas que a gente tem que ter. Mas para um judeu, um menino se tornava homem aos 12 anos de idade. Mas Abraão, um menino, vai se tornar homem com 12 anos de idade. Por que um menino vai se tornar homem com 12 anos de idade? Sabe por quê, Luzia? Hilderrans, Wendel, Noemi, bora? Olha o presbítero aqui, Douglas. Porque existe uma coisa, para se entrar dentro de uma assembleia, de uma sinagoga ou dentro de um templo, o menino podia sempre entrar, mas ele não tinha palavra de fala, poder de fala, direito de fala, nem direito de voto.
Para que ele fizesse parte de uma assembleia, ele teria que passar por uma, que a gente vai chamar, profissão de fé, o nosso curso. Ele tem que passar por esse curso. Então ele vai ser sabatinado com 12 anos para ver se realmente a fé dele é verdadeira. Então ele é sabatinado pelos principais da sinagoga. E no caso de Jesus, seria principais do templo. Porque Jesus estava mais perto do templo que ele morava em Belém. Ou, melhor dizendo, desceu para Nazaré. Como era o tempo necessário para ele estar apresentado no templo para fazer o seu primeiro sacrifício? Porque agora ele teria direito a fazer o seu primeiro sacrifício pela família, sendo ele o primogênito. Então ele teria que ir no templo. Quando ele ir no templo, ele tem que saber a respeito da fé que ele está fazendo. Não era uma criança qualquer. Então, a ele ser sabatinado, ele poderia entrar ou não exercer esse sacrifício. Ele poderia entrar ou não exercer esse direito de voto. É isso que é uma mudança. E exatamente tem um rito judaico que fala sobre isso, só que eu agora esqueci o nome da palavra. E é nesse ponto, por isso que faz a inserção de Jesus aqui com 12 anos. Para saber que ele tem um entendimento a respeito de tudo que ele está fazendo. É por isso que encontram com ele aonde? No templo. Ele ouvindo os sacerdotes e interrogando os sacerdotes. Eles ficavam abismados exatamente com a resposta que ele dava e com as perguntas que ele fazia, porque quando ele fazia a pergunta, ninguém respondia. Quando eles faziam uma pergunta, ele respondia de onde surge essa inteligência desse menino? Mas o fato aqui importante a respeito de Jesus com 12 anos de idade é exatamente esse ponto. Ele está passando da idade de criança para a idade de maioridade dentro da sociedade judaica. Agora ele é um homem. Ele responde com as coisas de Deus. Ele tem que saber a respeito de sua fé claramente. Se dizia, quando uma criança judia atingia seus 12 anos de idade e ela passava a conhecer as Escrituras, se dizia que ela tinha que saber todo o Deuteronômio de cabeça. Todo o livro de Deuteronômio de cabeça. Sem faltar uma palavra. Decorado completamente. 12 anos de idade. Eram as exigências desse povo para viver uma fé mais verdadeira. O meu ponto aqui é exatamente isso. O que a gente faz com 12 anos de idade quando uma criança é batizada por nós? Hein? Vamos, Noemi, o que é? Quando a gente batiza uma criança, quando ela vai professar sua fé? Quando a gente batiza a criança, quando ela vai professar essa fé dela? Mas quando? Qual a idade? Quanto? Não entendi. Depois que virar adulto? 12 anos de idade é a data limite. Porque ela já estudou pra caramba dentro da igreja. Ela já aprendeu demais dentro da igreja. Lembre-se, ela não é uma pessoa ímpia. Ela foi apresentada quando era bebezinha. Foi apresentada significa dizer que ela caminhou no caminho do Evangelho durante todo o tempo com os seus pais, até 12 anos de idade. Quando ela chega com 12 anos de idade, ela sabe que é certo e o que é errado dentro da palavra de Deus. Ela sabe exatamente quais são, o que é uma ceia, o que é um batismo, ela sabe. Ela tem que ter convicção plena. Se ela não sabe, alguma coisa está errada no desenvolvimento dessa criança dentro da sua casa, não dentro da igreja. Às vezes pode ser dentro da igreja, mas raramente. Porque a ideia de educação para essa criança é com os pais. Ensina o caminho que deve ser andado. Liliane ensina o caminho que deve ser andado a Joana, porque ela está na tua classe. Se ela não aprender, vou ver contigo. Aí a Liliane, o senhor está totalmente errado. O senhor está todo errado. O senhor está absolutamente errado. Ensine o senhor, Joana. Porque o que eu faço é ensinar lições. Não educo sua criança. Quem educa a criança no caminho que deve andar é o Senhor. Eu vou educar a mim. Você vai ter que perguntar para mim, para o Daniel e Davi. São as nossas responsabilidades. As outras eu ensino lições. Lições. E quando eu ensino, porque tem horas que eu estou aqui, tem horas que eu não estou aqui. Domingo sim, domingo não. Essa é a responsabilidade, é intransferível.
O que Deus vai nos julgar, vai julgar com as ordens que Ele nos deu. Cuidar das crianças. Então, cuide da sua criança. Ensine. Se você está vendo que a criança ela não está caminhando, ela não está se desenvolvendo. Quando você olha que uma criança não está se desenvolvendo na escola, o que é que você faz? Ei menino, dá peia. Oxe, é assim que a gente faz? Vamos você. Pagar reforço. É um reforço. Não é meter a sola na menina, não. A não ser que ela não esteja estudando, não. Vai estudar. Mas tu percebe que ela não está entendendo uma coisa, o que é que tu vai fazer? Vai bater? Desde quando bater e se torna inteligente? Não se torna. Talvez alguns batem na cabeça, né? Talvez volte ao senso. Mas não é assim, não. A gente paga um reforço. O que a gente vai fazer? Poxa, minha filha não está entendendo direito o evangelho. Eu vou sentar com ela para ensinar. Vou se tornar mais forte com ela. Acabou o problema. E agora qual é o reforço que a gente tem que dar? Qual é o reforço que a gente tem que dar? A palavra. Sempre é assim. Sempre se reforçando. E a gente tem uma coisa pior para nossos lados. Qual é o nosso pior? É que a nossa natureza não quer isso. Tem gente que ama estudar. Tem gente que odeia estudar. Não é verdade? É assim. Para nós não tem esse amar estudar. Estudar a palavra de Deus. O nosso coração não quer estudar isso. Não quer ler isso. Não quer saber disso. A gente tem um agravante. Mas a gente também tem uma coisa boa. Que o Espírito vai nos ajudar se a gente trabalhar. O Espírito vai nos ajudar se a gente trabalhar. Parece muito arminianismo, né? Mas na verdade não é a ideia essa. A ideia é que Deus deu a ordem para a gente fazer. E quando a gente faz, a gente não transforma o que está na cabeça da pessoa para descer para o coração dela. Quem faz isso é Deus. Eu só ensino. A gente ensina. A pessoa pode ser rebelde, não tem problema não. Mas a gente conta com o Espírito de uma hora ele fazer essa mudança. E salvar essa pessoa. É isso que a gente conta. Por uma conversão verdadeira e sincera. Por isso a gente ensina, não confiando no nosso ensino, confiando de que Deus fará aquilo que Ele disse que ia fazer. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Converter o nosso coração a Deus. Se desenvolve, né? Eu acho que por aqui tá bom. Você já deu uma ideia bem clara a respeito do que é e do que não é. Evite os extremos. Aprenda sempre, os elementos são sempre esses três: vinho, pão e água. Quantidade não interfere, é um processo claro. A gente faz isso por aspersão porque a gente acredita que deve ser feito dessa forma. Mas a gente não diz que porque uma pessoa foi por imersão, a pessoa não foi salva. Ou como as pessoas dizem, por aspersão não é válido o batismo. Totalmente errado. Não entende o processo. Não é que o batismo salva, nem tampouco a ceia. São elementos pelo qual que Deus nos concedeu graça, para nos dar mais graça ainda de viver diante dEle, ter força para caminhar com Ele. Esse é o processo. Nos aponta sempre para o Cristo, um Cristo crucificado e ressurreto e que há de voltar. Oremos ao Senhor.